Olá a todos! Chegamos ao fim de uma das eleições mais controversas, polêmicas, emocionantes dos últimos tempos. E com a vitória do democrata Joe Biden, muita gente não está feliz, mas muitas outras, a maioria nos Estados Unidos, estão felizes com o resultado. Essa campanha, ela marcou algo inédito na política americana. Ela marcou mais um foco na polarização, no agrupamento em cima de quem se odiava e não em cima de quem se admirava. E isso é algo que vai ser um dos principais complicadores para o Biden fazer uma presidência tranquila. Ele vai ter uma dificuldade muito grande em unificar novamente o país, vai ter uma dificuldade grande em avançar com suas pautas, e isso não só no campo doméstico, mas também no campo internacional. Vários países se alinharam com os Estados Unidos por conta da figura do Trump, e vários outros se afastaram dos Estados Unidos também por conta da figura do Trump. Aliados históricos americanos como a Alemanha, como a França, deram um passo atrás durante o governo do Trump, principalmente por não concordar com a visão dele e principalmente pela forma que Trump tratava Angela Merkel e Macron na França. Biden agora ele quer reorganizar tudo isso, ele quer reestruturar um pouco dessas relações. Um ponto importante que devemos levar em consideração é que, independente de todo o questionamento jurídico que o Trump quer colocar ainda para questionar a validade das eleições, isso dificilmente ocorrerá. As campanhas nos Estados Unidos, na verdade, o processo eleitoral nos Estados Unidos, eles são estaduais. Então, a narrativa de uma fraude em vários estados, onde os estados eles conduzem todo o processo de uma forma independente, é algo que muitos juristas americanos, inclusive republicanos, não consideram viável nesse momento. Eles acreditam que o pleito do Trump é algo que não vai adiante, dificilmente vai passar das cortes estaduais e, se o tema chegar na Suprema Corte, também não vai prosperar. Isso torna ainda mais dramático o processo de transição dentro dos Estados Unidos. Recentemente, seu genro Jared Kushner, que é um importante assessor dentro da Casa Branca, fez um pedido para que o Trump ele concedesse a derrota e o mesmo partiu da primeira-dama Melania Trump, já entendendo que é o melhor que pode acontecer nesse momento pela própria força que o Trump conseguiu gerar dentro do Partido Republicano. Mesmo fora da presidência, o Trump ainda deve ter uma influência muito grande dentro do Partido Republicano por conta do relacionamento que ele desenvolveu com uma grande parte dos eleitores. Agora, a vitória do Biden e o começo da sua administração no ano que vem, isso vai trazer grandes mudanças profundas, não só para o funcionamento do governo americano, mas também para o funcionamento da relação dos Estados Unidos com outros países. Quando olharmos o Brasil, por exemplo, muita gente questiona de que o fato do Biden e do Bolsonaro serem antagônicos um ao outro e não estarem na mesma página, que isso pode prejudicar profundamente a relação entre os dois países. A amizade nas relações internacionais ela é muito importante, mas ela não é o que garante o bom funcionamento da relação entre os dois países. O Brasil e os Estados Unidos são países que possuem acordos históricos, um relacionamento histórico e que dificilmente uma antipatia entre os dois presidentes iria prejudicar tudo isso. O que faz com que os Estados Unidos e o Brasil sejam profundamente integrados é o que ocorre abaixo das presidências, principalmente do que parte do setor privado, do que parte da sociedade, e essa interação entre os dois não vai mudar. Fundos de investimento americanos seguem e seguirão investindo no Brasil, bancos americanos seguirão atuando no Brasil e inúmeras corporações americanas seguirão dependendo do Brasil, como Microsoft, Amazon, Netflix, Ford, GM, entre outras. Isso faz com que decisões partindo do presidente, por mais antagônicas que elas sejam em relação às vontades do presidente brasileiro, dificilmente vão levar para uma ruptura na relação entre os dois países. Importante nos lembrarmos que os principais acordos firmados entre Brasil e Estados Unidos aconteceram entre republicanos e democratas, negociando com petistas, tucanos e com Bolsonaro. Então não é uma assimetria nessa relação de alto nível que vai colocar tudo a perder abaixo.
Mais importante também é que, por mais que o Biden ele tenha uma narrativa completamente diferente da de Bolsonaro em relação ao meio ambiente, em relação à Amazônia, isso também, por mais que ela seja agressiva e que vai gerar uma percepção de ruptura entre os dois países, dificilmente isso escorrerá para outros aspectos da relação entre os países a ponto de termos uma ruptura. Então essa narrativa ela vai seguir forte, mas não quer dizer que ela também não pode ser corrigida. Na política internacional, qualquer antipatia ela é mais facilmente resolvida com um telefonema do que na política doméstica, onde outras variáveis estão em jogo. Isso vai depender, para que isso ocorra de uma forma mais saudável, isso vai depender muito mais de Bolsonaro para Biden do que de Biden para Bolsonaro. Por quê? Porque o Brasil não é uma prioridade para os Estados Unidos. O Brasil não é nenhuma das 10 ou 15 prioridades para os Estados Unidos. Biden vai olhar no campo externo a necessidade de lidar com a China, de lidar com a Rússia, de reorganizar seus aliados, de lidar novamente com a Europa, de fortalecer novamente a OTAN, entre vários outros temas que incluem Oriente Médio, que incluem aspectos em vários outros países do mundo. O Brasil é importante, mas dificilmente o Brasil vai estar na mesa do Biden todos os dias, como esses outros países estarão. Então, para que a relação ela seja saudável e ela siga funcionando dentro do aspecto histórico entre os dois países, o posicionamento de Bolsonaro em relação ao Biden deve ser o mais diplomático possível. Isso pode ocorrer, principalmente à medida que o tempo vai passando e o presidente brasileiro perceba de que não existe outra alternativa. O presidente israelense, por exemplo, Bibi Netanyahu, que é um aliado fortíssimo do presidente Trump, foi um dos primeiros já a reconhecer a vitória do Biden, parabenizá-lo, chamá-lo de amigo histórico de Israel e se mostrar ansioso em trabalhar junto com ele. Esse é um exemplo de atitude que deve ocorrer cada vez mais partindo de líderes que eram muito aliados pessoalmente com Trump. As estruturas dos países, as burocracias dos países, são o que garantem o funcionamento da relação entre os dois. Mesmo que o Trump queira um acordo de livre comércio com o Brasil, o USTR não queria. E isso não aconteceu dentro da expectativa brasileira. Mesmo que o presidente Trump quisesse construir um muro que separasse os Estados Unidos do México, isso não ocorre. Por quê? Não ocorreu por conta da resposta que a burocracia e as instituições americanas deram a isso. Então, não importa muito a vontade, a intenção. A execução é que faz a diferença. E a execução da política externa do Biden, ela vai passar marginalmente em relação ao Brasil e caberá ao Brasil achar um ponto de equilíbrio para se beneficiar dos Estados Unidos, como sempre se beneficiou nessa relação histórica, sem precisar recorrer à amizade pessoal. Porque a amizade pessoal ela pode trazer alguns pontos, mas não resolve problemas. E a inimizade pessoal pode não prejudicar as relações, mas ela pode impedir um avanço concreto e novos ganhos para os países, principalmente para o Brasil, que precisa cada vez mais de alternativas para que a economia siga crescendo, para que exista uma movimentação maior e para atrair investimento no país. Então, a partir de janeiro, nós vamos ver uma situação que vai se iniciar conturbada, mas dependendo de como o lado brasileiro se posicionar, ela pode ser equalizada e vai funcionar.